Salve galera do canal Blindando Mentes, tudo bem? Aqui é o professor Pablo e vamos para mais um vídeo do nosso canal de filosofia, trazendo o curso gratuito de filosofia para você que está aí inscrito no canal. Já digo para você, se você ainda não estiver inscrito no canal, clica aqui do lado, faça sua inscrição agora e ative as notificações, porque publico um vídeo por semana. E aí você não vai perder esses vídeos, não é mesmo? Então clica aí para que você consiga garantir sua dose semanal de filosofia, tudo bem? Olha só, nós estamos falando sobre a filosofia clássica, sobre o período clássico da filosofia. Eu estou falando sobre Aristóteles. Esta é a terceira aula sobre Aristóteles. Eu já havia falado sobre alguns conceitos fundamentais e aqui eu vou colocar alguns conceitos que serão trabalhados posteriormente de forma mais pontual quando eu estiver em cada uma dessas partes relativas do conteúdo na extensão da filosofia, certo? Olha só, vamos falar aqui sobre a visão aristotélica de política, de felicidade, virtude, lógica e poética. Como eu falei, o Aristóteles tem várias obras. Ele foi extremamente prolífico dentro do seu trabalho filosófico e ele deixou um legado filosófico muito extenso, tá? Então aqui eu vou tentar resumir alguns conceitos importantes para o Aristóteles que, a meu ver, são conceitos relevantíssimos para você que estuda ou para você que está querendo aprender um pouco mais aí sobre filosofia. Bem, vamos começar pela política. Nós temos lá uma obra do Aristóteles em que ele vai falar sobre política, sobre a necessidade do homem de refletir sobre a polis, sobre o lugar em que ele vive. E o conceito aristotélico mais difundido sobre a política é que o homem seria um zoon politikon. O que significa isso? Um animal político. Quando digo um animal político, não é um jumento, tá? Não é uma anta. Quando eu falo um animal político, é um animal que vive na polis e, por viver na polis, na cidade, ele não pode estar desobrigado de opinar sobre os rumos da polis. É isso. Esse conceito aristotélico nos deixa cara a cara com uma ideia de necessidade de reflexão política. Nos momentos de maior convulsionamento social, você percebe que as pessoas querem falar, querem emitir uma opinião sobre a polis. Então, uma opinião política sobre a condução da vida dentro do Estado. E o homem deveria fazer isso, afinal de contas, ele não pode estar desobrigado dessa necessidade de refletir a respeito da polis, da cidade, do lugar em que vive, certo? Nós podemos pensar ainda em conceitos provenientes da ética aristotélica, tá? Ele escreveu uma obra chamada Ética a Nicômaco, uma homenagem ao pai. Nicômaco era o pai de Aristóteles, e você tem aí conceitos que são muito importantes, né? A felicidade, que é a felicidade aristotélica, seria o propósito da conduta ética. O homem deveria ter uma conduta ética tal que ele pudesse chegar à felicidade, né? A felicidade na sua forma mais plena, e ela seria baseada na virtude. O homem virtuoso é aquele homem que vai atingir em determinado momento a felicidade. Mas aí nós devemos nos perguntar o que é virtude para o Aristóteles. E aí nós entramos naquele critério da chamada ética do meio termo, tá? O caminho do meio. Para Aristóteles, a virtude é o meio termo entre um excesso de característica e uma ausência de característica. Vamos pensar então sobre a coragem, tá? A coragem. Quando eu tenho coragem de menos, eu sou um covarde. Quando eu tenho coragem demais, eu sou temerário. Temerário é aquele cara que, em tese, não temeria nada, certo? Não é temeroso, não confundo com temeroso. Temeroso é o covarde. Então, o meio termo seria a coragem, correto? E tanto o temerário quanto o covarde teriam uma vida viciada.
Então existem os vícios e as virtudes. Os vícios seriam os excessos e as virtudes as temperanças, o caminho do meio. Perfeito? Então aí nós temos a característica elementar e fundamental da noção de virtude para Aristóteles. Outro conceito muito importante aristotélico desenvolvido no órgão é o conceito de lógica, a ferramenta para o raciocínio, certo? Para evitar as confusões de raciocínio. A lógica aristotélica primordial é baseada em 3 princípios. O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, certo? Uma coisa é uma coisa e não outra, certo? Uma coisa deve ser, sob uma perspectiva, algo ou outra coisa. Não pode ser duas ao mesmo tempo nesse aspecto, certo? E não existe uma terceira opção. Nós temos aqui o princípio simples da lógica aristotélica. Nós vamos estudar o silogismo aristotélico, né, quando o professor Johnny, que é o meu colega, vier falar sobre lógica. Eu o convidei para falar sobre lógica aristotélica e a formulação do silogismo. Tá? É muito interessante essa parte e claro, nós podemos depois estudar os princípios, as ferramentas heurísticas da lógica aristotélica no momento em que estivermos no curso de lógica. Tá? E por fim, eu vou falar sobre a poética. O Aristóteles tem uma obra, a Arte Poética, que vai fundamentar quase que todo o estudo da literatura ocidental. Na Arte Poética, ele vai falar sobre as 3 formas do fazer literário, os 3 gêneros da literatura, o épico, o poético e o dramático, certo? E vai falar sobre algumas características da epopeia, vai falar sobre o drama de uma forma mais aprofundada, ele vai falar sobre o teatro, né, explicando a diferença entre os homens elevados, menos elevados, a diferença entre tragédia e comédia. Tá? Temos ali uma formulação muito rigorosa, muito sistemática, o que é característico do Aristóteles sobre o teatro grego, sobre a literatura. Na verdade, o Aristóteles acredita que a poesia tem um caráter pedagógico, ou seja, a literatura em si poderia ensinar. E é por isso que você tem, por exemplo, tragédia como uma forma pedagógica de ensinamento. Tá? Os conceitos que você vai estudar em estética comigo, quando eu estiver falando sobre a tragédia grega, você vai estudar a ideia de elevação do espírito por meio da depuração dos sentimentos dentro da obra representada, dentro do drama. Você tem ali a necessidade de purgação dos sentimentos, sentimentos de terror e piedade, a representação que nós temos dentro da literatura, que é uma representação que busca imitar a vida, e justamente nessa imitação da vida o homem se reconheceria de forma que ele compreendesse o propósito pedagógico e conseguisse aprender com as representações. Certo? É o que nós vamos entender quando assistimos a filmes de terror, a filmes com drama, às vezes até mesmo com a comédia e com alguns filmes de ação. Esse entendimento, essa alteridade, né? O indivíduo colocar-se no lugar do outro, mesmo que por poucos segundos, para sentir aquelas experiências, sentir aqueles sentimentos, sentir-se representado ali dentro, certo? Esses conceitos, que são conceitos aristotélicos, estão dentro da sua obra a respeito de arte poética, tá? Aquela arte que é uma arte mimética, a arte de representação da realidade. E é nessa representação da realidade que o homem conseguiria se reconhecer nos momentos de catarse. Catarse é esse conceito, é essa ideia de purgar as emoções. No caso da tragédia, em que ele focaliza mais, por meio do terror e da piedade. Nós não temos a obra Comédia do Aristóteles, porque dizem que essa obra foi perdida no grande incêndio que nós tivemos, tá, da biblioteca e de uma biblioteca bastante importante, e que essa obra foi perdida. Ali ele teria escritos muitíssimo importantes a respeito da comédia, infelizmente isso se perdeu. Tá bem? Falamos um pouquinho sobre Aristóteles aqui.
bem simples para eu encerrar essa parte e é lógico nós vamos prosseguir com os próximos caminhos da filosofia, com a extensão da filosofia nas próximas escolas filosóficas, certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada caso e vamos falar depois sobre filosofia romana e tudo mais para que possamos depois seguir para a filosofia medieval. Se você curtiu essa aula, deixa aquele like maroto aqui, o comentário, compartilhe o vídeo, porque é muito importante, e faça sua inscrição no canal. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiros!